Oi gente, estamos aqui com mais um vídeo, eu sou a Dana e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que vocês gostam bastante de ficar desmistificando aqui junto comigo, que é sobre teorias da conspiração. A gente tem falado bastante aqui no canal sobre isso nos últimos anos, de maneiras diferentes, né? Mas conforme o tempo passa, mais eu começo a perceber como que essas teorias elas se consolidam no meio social, como que elas se reforçam, por que elas existem. Então as coisas estão cada vez mais claras pra mim e eu quero compartilhar isso com vocês também, porque cair em teoria da conspiração ninguém merece, gente. Então o tema de hoje vai ser exatamente esse. Por que é tão fácil cair em teorias da conspiração, né? Por que a gente cai em teorias da conspiração, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal. Se você quer mais conteúdo de autoconhecimento, enfim, já clica no sininho ali para receber as notificações. E me encontra lá pelo Insta, que eu sempre tô lá fazendo lives, conversando com vocês, abrindo caixinha de pergunta e resposta para interagir com vocês. E aí vocês podem conversar mais sobre esses assuntos por lá. E lógico, gente, compartilha esse vídeo para que mais pessoas consigam desmistificar isso dentro da cabeça delas e saber como que se formam essas ideias, como que essas crenças em teorias da conspiração, elas podem ser muito prejudiciais para a saúde mental delas e o que a gente pode fazer para combater isso também. Bom, gente, eu tenho dado uma olhada em alguns artigos científicos de uma dissertação, na verdade, que eu encontrei que é bem interessante. Eu vou deixar tudo aqui na descrição sobre como que foram feitos esses estudos. Tem uma dissertação de mestrado em psicologia social e eu achei ela incrível, não li toda ainda, mas estou ainda estudando e lendo porque eu achei maravilhosa, porque ele catou assim de todos os lados, vários autores que falam sobre isso desde muito tempo atrás. Então esse material científico é muito curioso porque ele faz um paralelo entre essa vontade do ser humano de buscar a verdade, de buscar entender como que as coisas funcionam, até meio que uma necessidade de um senso de justiça, de fazer o bem vencer o mal, e esse tipo de coisa que a gente tá acostumado a ver, né, no dia a dia, que são enredos que nos atraem muito. Isso muitas vezes faz com que a pessoa acredite que exista algo, né, hierarquicamente maior do que ela e do que até mesmo as figuras políticas que a gente conhece, como se tivesse algo por trás disso, controlando tudo, todos, né, como se todo mundo fosse meramente um gado, né, adestrado, como se todo mundo estivesse cego e só as pessoas conspiradoras sabem disso, né, elas já se sentem, né, opa, tô sabendo o que tá rolando aí. Então esse fenômeno, ele tem sido estudado na psicologia social, porque essas teorias conspiratórias, elas satisfazem os desejos, as necessidades psicológicas do ser humano, que basicamente é o quê? É esse desejo pela compreensão das coisas. De uma situação, de algum evento, de alguma coisa que tá acontecendo, né, que tem uma explicação, que possa ter uma definição, onde existe uma verdade que ela é subjetiva para essa pessoa. Então isso meio que traz uma segurança para ela, né? O desejo da pessoa estar segura e estar no controle da situação e também por querer manter uma imagem dela mesma positiva dentro, né, da própria vida e na bolha que ela convive. Então essas são algumas das motivações, né, que se associam às crenças em teorias conspiratórias. Tem uma coisa muito importante que é a chave disso tudo. Quando existe uma situação no mundo que o ser humano ele não consegue compreender, porque esse evento, essa coisa, ela possui uma complexidade, né, que vai ter que fazer ele pensar muito sobre aquilo, essa pessoa vai buscar uma explicação que esteja simplificada. E isso vai ser, de certa forma, mais aceitável para ela, né, de que a verdade realmente não é isso aí que estão mostrando, que a verdade é outra coisa, que está escondida. Então é normal que as pessoas tenham essa necessidade de entender o mecanismo das coisas, mas quererem buscar respostas simples, para que elas não tenham que pensar tanto, para que elas não tenham que desenvolver muito em cima daquilo. Então as pessoas elas não querem ficar muito na dúvida. Por exemplo, coisas que não tem um resultado definitivo ainda, alguma coisa que não tem algo concreto do que é aquilo, né? Por exemplo, a pandemia, né? No começo foi mais... Agora temos coisas concretas, mas no começo era uma incógnita, da onde que veio? Será que foi feito em laboratório? Será que estão querendo reduzir a população mundial? Então, essas pessoas, elas buscam explicações definitivas. E de preferência que existam culpados nessa história, tá? É bem importante a gente falar isso. Tem um filósofo que, se eu não me engano, o nome dele é Cooper, não sei, Popper, não lembro agora como é que pronuncia, ou se é com K ou com P. É uma coisa bem interessante que faz muito sentido, que o ser humano ele tem muito essa coisa de buscar saber a verdade, ele tem essa sede de possuir a verdade.
né? Não só de saber, ele quer possuir a verdade. E além de tudo, ele quer que essa verdade seja exposta para que todos possam saber o que está acontecendo. Então vocês podem perceber uma coisa, que no momento que a gente está dentro de uma teoria da conspiração, né, a gente consegue observar um enredo ali nessa historinha que eles contam. Então basicamente a história ela gira em torno da luta entre o bem e o mal. Quase sempre envolvem as vítimas, né, que seria a população, envolve o herói, os heróis que virão salvar a população e também os vilões, né, que são os malvadões que estão por trás da história e que estão comandando tudo e controlando as pessoas. Então, gente, essa teoria, e a gente falou já muito sobre crenças aqui no canal, mas essas teorias elas têm um poder muito grande. Eu acho que é uma das piores coisas que podem acontecer na vida de uma pessoa é cair num sistema de crenças de teoria da conspiração, porque realmente é um desafio para desmembrar isso aí e ressignificar essas crenças, né? Porque são completamente disfuncionais. Por quê? Porque esse sistema de crenças, essas crenças relacionadas a isso, elas vão estar o tempo inteiro se reforçando com qualquer coisa que acontece no cotidiano. O presidente da República falou falou que vacina vai virar jacaré, então ele sabe de reptilianos, então ele sabe que alguma coisa tem aí. Qualquer coisa que alguém fale, qualquer coisa que aconteça já vai ser um sinal de que aquilo é verdade. Por isso que esse sistema de crenças da pessoa vai indicar para a pessoa que tudo está tomando forma, que aquilo realmente é a verdade absoluta e que não há nem possibilidade daquilo ser diferente, que não existe uma outra alternativa. E outra coisa é que isso passa a impressão que a pessoa está sob controle, porque ela está entendendo a situação, né? Ela tá vendo que os outros não estão entendendo, mas que ela já está por fora ali, já tá sabendo de todo o esquema. Então, gente, por isso que eu tô fazendo esses vídeos que eu falei tanto sobre teoria da conspiração, mas agora eu quero falar agora que eu tô fazendo psicologia, tá ficando meio óbvio, né? Que eu tô falando de uma forma diferente, até mais questionadora ainda do que antes, porque é muito importante que a gente se questione de onde vêm as informações. Sempre quando eu falo sobre isso, que eu falei isso no passado aqui no canal, eu cito alguns sites, né, que falam muito sobre teorias da conspiração e que são muito perigosos, que é o Evento e o Prepare for Change, que são dois sites assim que as pessoas elas simplesmente não se questionam da onde que tá vindo aquilo, quem que é a pessoa que escreve, por que não bota o nome dela, quem que é a pessoa que não mostra a cara, né? E principalmente esse grupo que eles disseminam informações através desses sites também, que é o QAnon, né? Vocês lembram daqueles cara de chifre lá que invadiram o Capitólio ano passado? Então, gente, esse grupo é extremamente perigoso, extremamente perigoso. Pra começo de história, eles acham que tem um xamã entre eles, né, que esse cara, ele tá tipo com o terceiro olho aberto, ele é super desperto, ele é um cara que veio pra entregar essas informações pros seres humanos e basicamente é como se fosse uma religião conspiratória, onde o Trump é tipo um deus salvador da humanidade, uma coisa assim, e que o Bolsonaro é tipo um enviado da luz, que é uma coisa, né, derivada que veio pro Brasil, enviado da luz. Só que é muito engraçado que a gente percebe que essas teorias elas vêm de extremos, né? E fala muito sobre politicagem também nesses sites, porque a gente vê muita propagação de transfobia, posicionamento político violento e ideias que contradizem tudo que a gente já viveu em relação à ciência, gente. E até coisas mais malucas, tipo de teorias antivacinas, enfim. É isso daí, gente, ó. É só ladeira abaixo. É muito assustador como essas teorias têm ganhado muita força, principalmente essa do QAnon, que eu gosto de citar ela quando eu falo nas lives também pra vocês, porque é uma coisa que tem muito essa narrativa de herói, vilão, o bem versus mal. Então, a gente nem imagina quando a gente começa a ler sobre isso, porque parece uma coisa tão atrativa, né? Eu fiquei muito pouco tempo, pouquinhos meses, assim, foi tipo 6, 7 meses lendo algumas teorias da conspiração, que até faziam sentido, até que começaram a entrar nessa questão de vacina, de Trump, salvador da luz e não sei o quê. E aí que as coisas começam a aparecer, né? Tipo, isso foi anos atrás, mas eu já me questionei nisso também. Então foi o momento de cair fora e entender como é que isso estava acontecendo e por que as pessoas estavam acreditando nisso. E aí a gente começa a entender que tem fins políticos nisso também. Então a gente já tá aí num combate global contra fake news. A gente tem que combater esse tipo de teoria da conspiração também, porque isso serve para desinformar. Isso serve para deixar noia na cabeça das pessoas, para anseio de receber mensagem de pessoas que estavam lendo esses sites, que estavam lendo esse tipo de porcaria, que chegaram para mim e disseram: eu não sei mais o que eu fazer da minha vida, porque eu vou tirar a minha própria vida, porque isso, porque aquilo. E, gente,
A gente tem que parar de consumir teorias da conspiração e a gente tem que estimular as pessoas a se questionarem sobre elas. Se envolver com esse tipo de conteúdo não é cuidar de si mesmo e não é se amar. Isso não tem nada a ver com amor próprio. Isso não tem nada a ver com amor próprio, isso não tem a ver com autoconhecimento, isso tem a ver com paranoia, isso tem a ver com mania de perseguição e isso tem a ver com problemas mentais muito graves das pessoas que estão propagando isso e estão acreditando. Então, gente, quanto mais vocês puderem avisar as pessoas que esse tipo de coisa é um conteúdo que você precisa ficar longe, né? Mais a gente vai conseguir acabar com essa onda de disseminação de fake news que tá absurda durante essa pandemia. A pandemia piorou muito essa situação, inclusive. Mas, enfim, teria muita coisa que eu poderia falar aqui, né? Poderia fazer só um vídeo falando sobre esse QAnon aí, esses bandos de maluco, mas vamos deixar isso pra próxima, né? Porque provavelmente eu vou falar mais ainda sobre isso, né, nos próximos vídeos. Mas é isso, então, lembra de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas saibam de onde surgem essas coisas e que ninguém mais caia nisso. Tá certo? Deixa aquele like, que é muito importante, e se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos assim sobre autoconhecimento. Tá bom, gente? Um beijão, se cuidem e tchau. E façam a vacina, tá? Só pra avisar, eu vou fazer a minha hoje. Tchau!